Janda, eu já tentei emagrecer de todas as formas, mas deve ter alguma coisa por trás, porque eu nunca consigo. É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga, especialista em dependência emocional e oriento pessoas a se tornarem adultos mais saudáveis. E hoje eu quero te contar que existe sim um motivo por trás, ou vários motivos por trás da sua dificuldade de emagrecer. Mas antes de eu te contar, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Aqui sempre tem conteúdos que vão te ajudar a ser um adulto mais saudável, a entender melhor o seu funcionamento e estar sempre em contato com o seu autoconhecimento. E para que você esteja num contato mais próximo comigo, entre no meu grupo do WhatsApp. Lá sempre tem conteúdos exclusivos, notificações de vídeos novos, notificações das lives que sempre acontecem sexta-feira no Instagram às 8 horas da manhã e descontos especiais nos meus e-books, nos meus cursos, e me siga também nas redes sociais. Os motivos que eu vou trazer aqui não são todos os motivos possíveis, porque seria impossível eu dizer todos. Mas eu tenho certeza que alguns deles aqui podem explicar o que está impedindo você de emagrecer. E a primeira reflexão que eu quero te trazer é: o que pode acontecer depois que você emagrecer? Para pensar nisso. O que pode acontecer depois que você emagrecer é exatamente o que pode estar te travando, o que pode estar impedindo você de perder peso. Aí eu vou te dar aqui alguns exemplos. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela dizia que ela só iria ter filhos depois que ela emagrecesse, porque o corpo, porque a questão da saúde era um impeditivo. E ela dizia muito que queria ter filhos. Ela dizia, é o meu maior sonho. E era mesmo, era verdade, aquele era o maior sonho dela. Só que também existiam medos por trás da maternidade. Ela tinha medo de não dar conta, ela tinha medo de morrer, ela tinha medo do casamento piorar depois que ela tivesse o filho. Ela tinha uma série de medos que faziam com que ela tivesse, além do desejo, um pavor do que ia acontecer caso ela engravidasse e tivesse esse filho. E o que acontecia? Ela não parava de engordar. Por mais que ela tentasse, ela sempre engordava. E aí eu disse para ela: enquanto o seu medo for maior do que o desejo, ao invés de você emagrecer, você vai engordar. Porque se o impeditivo é o peso, você tem um bom motivo para não engravidar. Você engorda e assim você não permite que o seu corpo tenha o cenário possível para que você engravide. E aquilo fez um boom na cabeça dela, porque ela falou assim: realmente, eu tenho muito medo, porque ela falava muito do desejo. Eu tenho muito desejo, meu sonho vai ser maravilhoso, vai ser incrível, isso e aquilo. E eu fiz essa pergunta para ela. Eu sei que você quer, e eu quero que você pare para pensar isso. Não é que você não quer, você quer. Só que muitas vezes a gente tem desejos e medos referentes ao mesmo objeto. Então, por exemplo, ao mesmo tempo em que você quer muito uma carreira promissora, você também tem medo do que vai acontecer quando você tiver essa carreira promissora, entende? Então são medos e desejos associados ao mesmo motivo. Então observa o que vai acontecer, com o que você vai ter que lidar, porque o que ela vai ter que lidar depois que emagrecer é o que estava impedindo ela, de fato, esse filho chegar e mudar tudo e colocar ela de frente com todos os medos dela. Eu já atendi um outro caso em que uma pessoa dizia que ela não iria se relacionar, ela não iria vamos dizer assim, se aplicar ao mundo dos relacionamentos enquanto ela não emagrecesse, porque ela achava que seria mais difícil, porque as pessoas iriam rejeitá-la, ninguém ia dar match nos aplicativos. Então ela dizia: enquanto eu não emagrecer, eu não vou entrar nos aplicativos. Ou seja, o medo que ela tinha de ser rejeitada fazia com que ela não emagrecesse. Por quê? Porque não emagrecer mantinha ela protegida. Porque ela combinou isso com ela. Então eu quero que você pare para pensar. Qual foi o combinado que você fez com você relacionado ao seu peso que está impedindo você de ir para a próxima fase? Eu já ouvi pessoas dizerem assim: eu só vou procurar um emprego, eu só vou dar o próximo passo depois que eu emagrecer. E aí essa pessoa engorda. Ela engorda porque ela combinou com ela que o próximo passo só aconteceria depois do processo de emagrecimento. Então, isso faz sentido para você? Já me conta aqui nos comentários se esse primeiro motivo, o que vai acontecer depois, pode estar impedindo você. Uma outra situação que eu acabei de me lembrar é uma pessoa que não tem interesse em atrair o marido. Ela sabe que se ela emagrecer, talvez ela atraia mais esse marido. Talvez ela atraia mais a atenção, o desejo sexual do marido. E às vezes ela está numa relação que ela já não tem mais interesse sexual no marido. Ou não tem mais interesse, ela está sem libido.
e aí ela engorda até como forma de espantar esse marido. Então, o que pode acontecer depois é o que ela está tentando evitar. Então, ela engorda para repelir esse marido. Isso faz sentido para você? Um outro motivo que faz com que você não emagreça é o que precisa acontecer para que você emagreça. O que pode acontecer? Você precisa de apoio das pessoas, você precisa depender de alguém. Às vezes você está numa situação em que você precisa que alguém fique com o seu filho para que você possa ir para a academia. Ou você precisa que alguém te apoie no trabalho para que você consiga um tempo. Às vezes você precisa de alguém. Às vezes não depende só de você. Às vezes você não tem tempo, você precisa que alguém cozinhe para você. E essa dificuldade de contar com as pessoas faz com que você não emagreça. Porque você, no fundo, não tem o cenário favorável para isso. E aí, às vezes, é porque você nem tem a permissão, você nem se autoriza a pedir ajuda para alguém. Então, é uma pessoa que acaba adoecendo o seu próprio corpo porque não sabe pedir ajuda. Porque, de repente, se pedisse ajuda, às vezes tem até gente oferecendo ajuda para você e você está recusando. Olha, você está precisando de ajuda para alguém fazer uma coisa na sua casa, para te dar algum tipo de apoio, para ficar com seu filho, e você recusa. E aí, por qual motivo você está recusando? Porque você não quer ser aquela pessoa vulnerável? Porque você não quer ficar devendo? Porque você não gosta de contar com ninguém? E aí, ok, você não gosta de contar com ninguém, por outro lado, você talvez não vai emagrecer. Então você está trocando o seu emagrecimento pelo medo de depender das pessoas. E às vezes o que seria mais interessante você pensar é, será que essas pessoas que estão oferecendo ajuda, de fato elas querem alguma coisa em troca? Será que eu vou ficar devendo mesmo? E se for, se você tiver esse medo, pergunta para essas pessoas. Olha, você quer que eu devolva de alguma forma? Eu até posso ajudar, mas quer que eu faça alguma coisa? Porque de repente você vai ouvir uma resposta do tipo, não, eu só quero te ajudar mesmo, só estou te oferecendo. E no fundo você já sabe a resposta. Só que você tem uma crença sua de que você não pode receber ajuda e que isso precisa ser trabalhado em você, para que você consiga avançar e conseguir de fato emagrecer, porque talvez sozinha você não consiga. Um outro fator que pode estar impedindo você de emagrecer é a utilidade que tem o seu peso. Qual é a utilidade do seu peso para você? Percebe que quanto mais forte, vamos usar o peso como força, mais peso dos outros você costuma carregar. Pode observar que muitas pessoas que são aquelas que resolvem a vida de todo mundo, que são aquelas que são as pessoas que a família toda solicita, ela cuida do sobrinho, ela cuida da mãe, ela cuida do tio, ela carrega o marido nas costas, ela carrega todo mundo nas costas. Essa pessoa, para carregar todo mundo nas costas, ela não pode ser magrinha, ela tem que ser forte. Muitas vezes pessoas que se fazem de fortes, que são aquelas que querem cuidar de todo mundo, precisam desse peso. E muitas vezes elas usam desse peso para serem vistas. Porque é assim que elas aprenderam a ser vistas. Elas aprenderam a ser vistas fazendo com que todo mundo montasse nela. E para que todo mundo monte nela, ela precisa aguentar isso. Não é incomum, aí você vai identificar isso, não é incomum que pessoas que têm uma obesidade há muitos anos decidem fazer a cirurgia bariátrica e aí alguma coisa acontece que depois que elas fazem a cirurgia bariátrica, que elas emagrecem, elas param de ser aquela pessoa que cuidava de todo mundo. Pode observar se você não conhece uma história desse tipo. Por quê? Porque é simbólico. É quase como se essa pessoa dissesse assim, não, agora eu vou carregar só o meu peso, eu não vou mais carregar todo mundo. E até o próprio fato dela fazer a cirurgia já significa que ela está começando a querer reduzir o tamanho dela para carregar só ela mesma. E agora eu só vou me carregar. Até porque quando ela faz a cirurgia bariátrica, ela precisa de muito mais cuidado com a saúde dela. Muito mais. É redobrado. Então não dá mais para ela ficar distribuindo tanto assim a energia e a força dela para as pessoas, ela tem que focar nela. Então, observa se você não é aquela pessoa que cuida de todo mundo, porque se você cuida de todo mundo, você se esquece. Então, logicamente, que se o seu tempo e energia tá todo para cuidar da vida dos outros, você vai precisar de alguma recompensa para você. Aí você volta cansada, e aí vem o outro motivo que te impede de emagrecer, que é ter a comida como recompensa. A recompensa de um dia difícil, de um dia cansativo, de uma vida sem graça, de uma vida sem conexão real com as pessoas, de uma vida em que você se sente usado, uma vida em que você sente que não é importante para ninguém. Eu já ouvi uma paciente dizer o seguinte, a comida é o único momento em que eu de fato sinto que eu tenho escolha, porque parece que nada na minha vida eu tenho escolha.
Então eu escolho o que eu vou comer. Quando eu volto do trabalho, eu já vou pensando o que eu vou comer, o que eu vou comprar, o que eu vou cozinhar, e aquilo vira quase que uma companhia. Então se você se sente muito só, se você sente que você não tem ninguém com quem contar, se você não é importante para ninguém, pode ser que a comida tenha essa função. Mas isso é muito perigoso para você. Porque se você tem a comida como companhia, em que lugar você vai chegar? Então isso é um indício de que você precisa cuidar disso em você e começar a trabalhar suas relações. Janda, mas eu não tenho, eu sei que nem todo mundo tem. Mas você precisa construir. Ninguém vive sozinho. Todo mundo precisa de afeto, todo mundo precisa de reconhecimento, todo mundo precisa de apoio. Então, se você está se escondendo na comida, é um sinal de que você também não tem conexões muito reais, muito verdadeiras. Você se identifica com isso? Isso faz sentido para você? Coloca aqui nos comentários. Um outro motivo que impede você de emagrecer é a sensação de que você não quer ficar exposta ou exposto. Mas eu vou falar mais das mulheres nesse sentido, é mais específico das mulheres. Porque uma mulher que tá mais gorda, ela tende a não ser sedutora. É uma concepção que a gente tem de que quanto mais magra você tá, mais olhares você atrai. Então, eu vou falar isso com muito cuidado, mas mulheres que já foram abusadas, mulheres que se sentiram desprotegidas com a possibilidade de serem abusadas, mulheres que já tiveram relacionamentos em que elas sentiram que o corpo delas foi violado, elas tendem a querer esconder esse corpo. Ou quando elas se sentem culpadas por já terem despertado o desejo em alguém, elas escondem o corpo com uma camada de gordura que faz com que elas não sejam mais motivo de desejo dos homens. E aí entra também a questão do que eu falei da esposa não querendo atrair o homem dela. Então, se você já passou por isso, se você sente que você tem medo de emagrecer e aparecer, eu já ouvi uma mulher dizer assim: meu corpo é bonito, eu sei que é bonito, mas eu percebia que quando eu ficava magra, meu marido sentia muito ciúme e a gente tinha muitas brigas. Então eu percebi que quando eu engordava um pouquinho, ele também ficava mais tranquilo. E eu também, consequentemente, porque a nossa relação ficava muito difícil quando ele sentia ciúmes de mim, quando ele ficava inseguro. Então, conforme eu engordava, minha relação ficava tranquila. Ou seja, essa mulher não tinha interesse em emagrecer, apesar de ela dizer que queria. Ela achava que queria emagrecer, mas no fundo, emagrecer deixava ela num lugar ruim. Então, observe isso. Com o que você acha que vai ter que lidar se você emagrecer? O que você acha que você vai ter que deixar de viver? Como, por exemplo, essa pessoa que tinha a comida como uma companhia, se ela decide emagrecer, percebe que é quase como se ela perdesse um amigo? Ela ia ter que viver outras coisas, ela ia ter que perder aquele momento. Mas o mais interessante é que você consiga entender o que você vai ganhar depois de perder isso que você está mantendo. O que você pode ganhar depois que você emagrecer? Será que você não vai ganhar uma autoestima melhor? Será que hoje, enquanto adulta, você não pode se proteger melhor desses homens que já abusaram de você anteriormente? Será que não está faltando você se ver como uma adulta capaz de se proteger? Será que não está faltando você se ver como uma adulta que pode se colocar como prioridade? Porque até para você emagrecer, você precisa se colocar como prioridade. Você precisa dizer não para as pessoas, você precisa organizar a sua rotina, você precisa saber se cuidar. Talvez você não saiba se cuidar ainda. Talvez você nunca tenha aprendido. Talvez você tenha aprendido que tem que ficar disponível para as pessoas o tempo todo. E assim, você não aprendeu a dar importância para o seu cuidado com o seu corpo. E aí, quando você tem que se comprometer de fato com você, você não sabe, porque você sabe muito bem dizer sim quando alguém diz, pode me levar ali? Ou quando alguém diz, estou precisando de você agora, e você sai correndo para casa daquela pessoa. Mas será que você sabe dar a mesma ênfase, a mesma força de compromisso quando é só com você? Talvez não, porque a sua dependência emocional das pessoas fez com que você achasse que você só era visto ou vista e valorizada quando você estava disponível para os outros. E para que você emagreça de verdade, você vai ter que estar muito conectada com você mesma. E talvez você não saiba fazer isso. Mas essa é uma grande oportunidade para você aprender. É uma grande oportunidade para que você descubra o prazer que é se conectar com você, fazer algo que só você vai sentir. Por mais que você tenha um benefício aí nas relações, quando você emagrece, é muito seu, a conquista é muito sua.
Há quanto tempo você não tem uma conquista sua? Eu já escutei uma paciente dizer assim, minha mãe controlava muito a minha comida, ela vivia me dizendo que eu estava gorda, que eu não podia comer. Então hoje parece que eu me recuso a emagrecer, eu me recuso a fazer dieta porque parece que eu ainda estou seguindo as regras dela. E eu dizia para ela, mas você percebe que para que você não siga as regras dela na sua cabeça, você está se adoecendo, você está se matando. Então muda o conceito. Muda o conceito para que hoje eu me cuido por mim, não pela minha mãe. Não é porque eu estou seguindo as regras dela, é porque hoje, para mim, isso é um valor. O valor de me cuidar, o valor de priorizar a minha saúde e também a minha autoestima. Então, mude o seu conceito. E para te ajudar, eu quero te sugerir assistir o workshop. Seja a sua prioridade, supere a dependência emocional. Porque quando você tem essa necessidade de olhar para todo mundo e não sabe olhar para você, isso é um forte indício de dependência emocional. Quando você sabe cuidar das necessidades dos outros, quando você tem a necessidade que as pessoas te vejam como alguém bonzinho, alguém que ajuda todo mundo, alguém que carrega os problemas, isso é indício de dependência emocional e pode ser por isso que você não emagrece. Quando você também tem medo das pessoas, medo dos homens, isso também é um indício que você ficou presa numa criança adoecida, uma criança que não foi protegida e que hoje você está precisando crescer. Esse workshop vai te ajudar também. Lá eu descrevo 6 perfis de dependência emocional. Eu conto como esses perfis foram modelados, que histórias da sua infância modelaram esse perfil e como você pode sair disso. É muito difícil romper um padrão do dia para a noite. E muito menos quando você não tem informação. Então esse workshop vai te ajudar a trazer essas informações do porquê que para mim é tão difícil olhar para mim. E esse workshop vai te ajudar. Como você fica com esse vídeo? Eu trouxe aqui motivos que combinam com os seus motivos, te trouxe clareza? Conta aqui que eu vou adorar saber.